Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos no 8º capítulo, Expiações Terrestres. Marcel, a criança do número 4. No hospício de província, havia uma criança em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de se descrever. Não era ali designado senão sob o número 4. Inteiramente contrafeito, seja pela deformidade natural, seja em consequência da doença, suas pernas contornadas tocavam seu pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Seu corpo não era senão uma ferida e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família de israelitas e essa triste posição durava há 4 anos. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. O médico no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, e aqui nós vemos o Kardec colocando uma palavra que Jesus usa na parábola do samaritano, tocado de compaixão. É um sentimento enorme em relação à dor e ao sofrimento do outro. Então, voltando aqui, o médico no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo frequentemente, interessou-se por ele, contentando-se em conversar, encantado por sua razão precoce. Não somente o tratava com bondade, mas quando as suas ocupações lhe permitiam, vinha ler-lhe e se admirava com a retidão de seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima da sua idade. Um dia, a criança disse-lhe, abre aspas, doutor, tende, pois, a bondade de me dar ainda pílulas como as últimas que me ordenastes. E por que isso, minha criança? Disse o médico. Dei-te as suficientes e temo que uma quantidade maior te faça mal. É que, vede, replicou a criança, sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar e pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes que estão do meu lado. Frequentemente, tenho dificuldade de me impedir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Fecha aspas. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme encerrava. Onde essa criança aurira, conseguira buscar semelhantes sentimentos? Isso não poderia ser no meio onde ele foi educado. E, aliás, na idade em que ele começou a sofrer, não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Eram, pois, inatas dele, vieram com ele. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa? Em admitindo que criar essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos, que a idade aliás, é o pensamento da igreja, de que a alma é criada no mesmo tempo do corpo, então, por que tanta dor e por que tanto sofrimento? É isso que ele está colocando. Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, a pré-existência da alma, a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para um médico caridoso que teve piedade dela. Daí a algum tempo, foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a comunicação seguinte, abre parênteses, 1863, fecha parênteses, abre aspas. As palavras do espírito que foi aquele menino,
me chamastes. Vim para fazer com que a minha voz se estenda além deste recinto, para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará vibrar se estenda até a sua solidão. Lembrar-lhes-á que a agonia da terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável, que dá a coragem e a resignação. Ela dir-lhes-á que sobre o catre, ela quem, né, o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável que dá coragem e a resignação. Então, ela dir-lhes-á esse sofrimento nessa situação, que sobre o catre onde geme a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar. Cuja missão é ensinar a Deus. Estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar a humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos se misturando às preces e compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferente dos acentos culpados do lamento se misturando às blasfêmias. Então, aqui ele está colocando aqui a diferença daquele que passa pela situação, né, com os lamentos misturados às preces, né, e isso formando uma harmonia, um entendimento de que Deus é justo, misericordioso e que há um motivo para se passar por essa situação. Vamos lembrar no capítulo 7 da primeira parte aqui desse nosso livro, Código Penal da Vida Futura, o artigo 16, quando primeiro se precisa ter, né, o arrependimento, depois do arrependimento vem a expiação e depois da expiação vem o ressarcimento. Dependendo de como se passa pela expiação, né, vem expiação, depois vem expiação, depois vem expiação, até que se possa passar por ela com entendimento, com resignação, como ele coloca aqui, né, as preces se misturando aos lamentos, né, e compreender-lhes a harmonia piedosa, né, da bondade de Deus, que através do sofrimento está ajudando aquela pessoa a poder se limpar daquilo que se sujou antes. Então, esses sofrimentos não são castigo de Deus. Nós vamos ver mais para frente, são sempre pedidos da pessoa para passar por uma situação difícil, para mostrar para ela e para o seu mentor, para Deus, né, que ela mudou, que ela se transformou. Por isso que ele coloca, dir-lhes-á o sofrimento, né, dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos, se misturando às preces e compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferentes dos acentos culpados do lamento se misturando às blasfêmias. Aqueles que estão lamentando e magoados com Deus ou blasfemando contra Deus, né? Porque o que eu fiz, eu sou uma pessoa boa, porque um castigo desse, e por aí vai. Continua aqui, o menino falando, o que foi um menino, né, falando. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do espiritismo, consentiu deixar-me este lugar esta noite. E aqui tem um adendo, que é Agostinho, né? Que é Santo Agostinho, pelo médium com o qual se comunica habitualmente na sociedade. Também devo dizer-vos, ao meu turno, algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o esteio indicador. Terão o exemplo e a voz. Será então que os lamentos serão mudados em exclamações de contentamento e em pranto de alegria. Fecha aspas. A compreensão da limpeza do perispírito, que é a doença no corpo, que é o sofrimento, a dor no corpo, é sempre uma limpeza do perispírito para que possamos voltar melhor, possamos voltar curados. Então a doença é a cura, e é isso que nós precisamos entender, é a cura do perispírito.
Pergunta: parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Resposta: eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros de que toda dor tem a sua causa justa. Aquele que conhecestes, tão miserável, foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos. Eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado. Reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo. Mas eu espiei cruelmente. Primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isso em encarnações anteriores a desse menino. Ele já teve encarnação sofrendo muito na terra. Isso que suportei somente durante alguns anos, né? Porque ali ele estava com 8 anos e pelo jeito morreu ainda criança. Então ele suportou por pouco tempo. Então isso que suportei somente alguns anos, nesta última e muito curta existência, sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice. Numa vida anterior ele passou por tudo isso, por essa doença, por todo esse sofrimento do corpo deformado, de doenças difíceis, e foi até a velhice. E nesta ele passou por pouco tempo, mas ele estava um espírito evoluído, né? Um espírito entendendo a situação que estava passando ali. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou confiar-me várias missões. Ele coloca aqui, várias missões, antes dessa do menino, cuja última vos é conhecida. A última missão dele na Terra foi como esse menino, né, deformado e doente. Solicitei-lhe para arrematar a minha depuração. Enquanto eu estava colocando, foi solicitado por ele. Ele pediu para passar por essa situação, digamos assim, para arrematar, para terminar de limpar tudo, sair zerado, poder começar de novo, né? Limpo. Solicitou a Deus, para arrematar a minha depuração. Adeus, meus amigos. Retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar e não de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que estarão contentes com a minha vinda. Assinado, Marcel. Então, tantos que eles estavam vendo ali que as feridas estavam ocultas. As feridas, os tumores ainda estão no perispírito. A gente precisa ter um entendimento para buscar o arrependimento, através do arrependimento passar para a expiação. Depois que nós passamos pela expiação e provamos que realmente nos arrependemos, provamos que realmente nós nos modificamos, aí nós vamos vir para o ressarcimento, que é uma expiação também, mas com característica de missão, como a do menino, né? Ensinando outras pessoas, com outro olhar para a situação, né? Um espírito já amadurecido. E aí, com certeza, ele modificou a vida desse médico. De outras pessoas, tanto doentes como trabalhadores e médicos lá do hospício onde ele estava. Aí nós vamos ver aqui a instrução do guia do médium, né? A instrução de Santo Agostinho. Pobre e pequeno ser sofredor, raquítico, ulceroso e disforme. Quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas? E malgrado a sua tenridade, como era resignado, e como a sua alma já compreendia os objetivos do sofrimento, sentia bem que além do túmulo esperava uma recompensa por tantos lamentos abafados. Também como ele orava por aqueles que não tinham, como ele, a coragem de suportar os seus males, para aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em lugar de preces, né? Impropérios, né? Blasfêmias são impropérios a Deus, né? Reclamações. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida e mostravam aos assistentes um corpo deformado se revoltando contra a morte.
A lei da carne que quer viver apesar de tudo. É que a gente vê os estertores da morte, o corpo lutando contra a morte. Normalmente nessas situações o espírito não está mais ali. O espírito já se desligou. É só o corpo que está ali lutando, né, com os músculos, ainda com as últimas situações, né, do corpo ali reagindo para depois, né, encerrar toda a manifestação no corpo. Então ele está dizendo aqui: mas um anjo planava acima do leito do moribundo, cicatrizando o seu coração. Depois esse anjo arrebatou nas suas asas brancas essa alma tão bela que se escapava desse corpo informe, pronunciando estas palavras. 2 pontos. Glória vos seja dada, ó meu Deus. E essa alma subiu para o Todo-Poderoso. Feliz ela exclamou, né? A alma que foi aquele menino, esteve com aquele menino. Feliz ela exclamou: eis-me, Senhor, me destes por permissão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova? Então, a hora que ele sai, ele pergunta. Se ele suportou a prova. Ou seja, se ele tirou nota alta, né? Se ele passou de... E agora, o espírito da pobre criança retomou as suas proporções e ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos. Ele diz aqui que retomou suas proporções, né, voltou ao seu estado de espírito, espírito mais esclarecido, espírito mais amadurecido, né, adulto. E ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Então ele vai, como ele disse, é um espírito que vai procurar ajudar através do consolo, vai procurar consolar outros espíritos, né? Outras almas. E não instruir, que a maioria dos espíritos que compareciam a essas sessões, que essas sessões eram, de uma certa forma, ou na Sociedade Parisiense ou em alguns outros lugares, elas eram assim, assessoradas pela Sociedade Parisiense, ali comandada pelo Allan Kardec. Então, essas perguntas todas eram enviadas para a sociedade com as respostas, as conclusões, né, as observações dos mentores, e tudo isso o Kardec ia olhando e vendo para poder colocar isso nos livros. Liberto de toda a matéria e de toda a mancha, está ali junto de vós. Quer dizer, ele, né, aquele espírito liberto de toda a matéria, de toda a mancha, as marcas que estavam no perispírito, está ali junto de vós, vos fala, não mais com a sua voz sofredora e lamentosa, mas com varonil acento. Ele vos disse: aqueles que me viram olharam a criança que não murmurava, auriram, né, obtiveram a calma para os seus males, e os seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem pela terra. Palavras dele, né? O objetivo da curta passagem dele pela terra foi consolar, ensinar as pessoas a passarem por dificuldades, pelos sofrimentos com resignação, entendendo que Deus não castiga e que os sofrimentos que nós temos são causados por nós mesmos. E as dores pelas quais passamos, como as vicissitudes, são solicitadas por nós, para que possamos provar para nós e para os outros que nós melhoramos, que nós podemos passar adiante. E agora assinado aqui Santo Agostinho, né? Agora nós vamos ver o espírito Isímel Sligo. Era um pobre, não sei se é assim que pronuncia, mas era um pobre israelita de Vilna, morto em maio de 1865. Durante 30 anos mendigara
com uma tigela na mão. Por toda a parte na cidade conhecia-se o seu grito, abre aspas, lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos, fecha aspas. Durante esse tempo, Sligo reunira 90.000 rublos, deve ser bastante dinheiro, naquela época principalmente, mas não guardou um centavo para si. Aliviava os doentes, dos quais ele mesmo cuidava, pagava o ensino de pobres crianças, distribuía aos necessitados os comestíveis que lhe davam. À noite era consagrada à preparação do tabaco de aspirar, o rapé, o tabaco de aspirar, que o mendigo vendia para prover as suas próprias necessidades. O que lhe restava pertencia aos pobres. Zimmel era só no mundo. No dia do seu enterro, uma grande parte da população da cidade seguiu seu séquito e as lojas foram fechadas. Aí nós vemos aqui um abre parênteses, Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865, fecha parênteses. Então aqui é na sociedade. Nós vemos que ele morreu em maio e em junho do mesmo ano, 2 meses ali, ele está sendo evocado. Evocação. Muito feliz e, enfim, chegado à plenitude de minha ambição, que paguei bem cara, estou aqui no vosso meio desde o começo desta noite. Agradeço-vos por vos ocuparem com o espírito de um pobre mendigo, que com alegria vai tratar de responder às vossas perguntas. Pergunta. Uma carta de Vilna deu-nos a conhecer as particularidades mais notáveis de vossa existência. Foi pela simpatia que elas nos inspiram que tivemos o desejo de conversar convosco. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado. E uma vez que consentis em nos responder, estaremos felizes por nossa instrução, de conhecer a vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero de vossa última existência. Resposta. Inicialmente, concedei ao meu espírito, que compreende a sua verdadeira posição, o favor de vos dizer a sua opinião sobre um pensamento que vos chegou a meu respeito. Reclamo os vossos conselhos, se ele for falso. Achais singular que a manifestação pública tomou um tal desenvolvimento para render homenagem ao homem de nada que soube. Ao homem de nada, o homem de nada que soube. Por sua caridade, atrair para si tal simpatia. Não digo isso por vós, caro mestre, nem por ti, caro médium, nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros, mas falo pelas pessoas indiferentes à crença. Nada há aí de espantoso. A força de pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que se seja, sempre se inclina. Saúda-se o bem, apesar da tendência que se tem para o mal. Isso é uma grande verdade. E as pessoas, por mais difíceis, por mais avaros, egoístas, orgulhosas, elas sabem respeitar, elas sabem admirar uma pessoa boa, uma pessoa resiliente, uma pessoa que é altruísta, que pensa no outro antes de pensar em si. Agora, chego às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditas pela curiosidade, mas formuladas simplesmente em vista da instrução geral. É interessante essa colocação que ele faz aqui, porque os espíritos superiores, os espíritos que têm alguma coisa para ensinar, eles não serão atraídos por grupos, médiuns, ou pessoas que estejam ali por curiosidade, por passatempo, para preencher os seus
né, os seus sentimentos, as suas faltas, né? Esses espíritos só trabalham, eles só se pronunciam, eles só deixam os seus afazeres, que são muitos, para trazer alguma palavra, para trazer algum ensinamento, para aqueles que verdadeiramente querem aprender, aqueles que verdadeiramente querem se instruir. Se existe curiosidade no grupo, pode ter certeza que os espíritos superiores estão afastados, se afastam do grupo. Então, quando ele diz aqui: agora chego às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas formuladas simplesmente em vista da instrução geral, para a instrução geral, né? A sociedade ali quer montar, quer trabalhar tudo isso para colocar nos livros, para ajudar a todos. Vou, pois, uma vez que para isso tenho liberdade, dizer-vos com a mais possível brevidade quais foram as causas que motivaram e determinaram a minha última existência. Então aqui ele vai contar a história dele, o porquê dessa existência tão complicada, tão difícil, né? Há vários séculos eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. No círculo de meu poder relativamente estreito, ao lado de vossos estados atuais, né? Quer dizer, o poder que ele tinha era pequeno, perto do tamanho dos estados, das cidades, né? Dos municípios, né? Das cidades, os municípios e os estados existentes ali na França e que existem até hoje, né? No planeta. Ele deve ter sido um príncipe de um feudo, de algum lugar pequeno. No círculo do meu poder relativamente estreito, ao lado de vossos estados atuais, era o senhor absoluto do destino dos meus súditos. Eu agia como tirano, digamos a palavra, como carrasco. De um caráter imperioso, violento, avaro e sensual. Vedes aqui qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob as minhas leis. Egoísta, avarento. Abusava de meu poder para oprimir o fraco, para fazer contribuir toda espécie de ofícios de trabalhos, de paixões e de dores, a serviço de minhas próprias paixões. Assim, atingi com uma renda o produto da mendicância. Quer dizer, ele taxou, é isso que ele está colocando aqui, ele atingir com uma renda, é colocar que ele está... nas palavras do dia de hoje, ele criou um imposto, né? Ele taxou os mendigos. Então, assim, atingi com uma renda o produto da mendicância. Ninguém podia mendigar sem que antecipadamente tomasse a minha larga parte do que a piedade humana deixasse cair na bolsa da miséria. Então, ninguém podia mendigar sem pagar para ele, né, imposto para o soberano, para ele. Mais que isso, a fim de não diminuir o número de mendigos entre os meus súditos, proibi aos infelizes darem aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus próximos, a fraca parte que restava a esses pobres seres. Quer dizer, além de terem que pagar para eles não poderiam se utilizar do produto da mendicância para dar de comer ou ajudar outras pessoas. Por que ele fez isso? Para que houvessem mais mendigos e ele conseguisse arrecadar mais impostos. Em uma palavra, fiz tudo o que há de mais impiedoso contra o sofrimento e a miséria. Perdi, enfim, o que chamais a vida, em tormentos e sofrimentos horríveis. Minha morte foi um modelo de terror para todos aqueles que, como eu, em menor escala, partilhavam a mesma maneira de pensar. Permaneci no estado de espírito errante 3 séculos e meio, 350 anos sofrendo no plano espiritual. E quando, ao cabo desse lapso de tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era diferente daquele que os meus sentidos grosseiros e obtusos me fizeram perseguir, obtive a força de preces. Então aqui a gente já vê
o arrependimento, né, a prece, o pedido. Então, obtive a força de preces, de resignação e de lamentos, a permissão de tomar a tarefa material de suportar os mesmos sofrimentos e mais ainda que fizera suportar. Então, aqui nós vemos que ele pediu para passar por todos os sofrimentos que ele causou e fez as pessoas daquele lugar onde ele era o soberano passaram e sentiram, né? Ele pediu isso em suas preces para poder se acertar, né? Limpar a sua consciência, para ter paz na consciência. Então nós vamos ver que a expiação, ela é sempre uma solicitação, ela não é um castigo imposto, até porque não adianta colocar um castigo para alguém que não vai entender o que está acontecendo. Para que as coisas, a lei de causa e efeito, o efeito só vai vir para a pessoa na hora que ela entender a causa, na hora que ela entender que ela causou aquilo. Então o efeito vem no sentido de ensinamento, no sentido de que aquilo seja um grande aprendizado. Não é castigo, porque se fosse castigo vinha o efeito sempre. Vem o efeito, aprenda, não aprenda, e não é essa a questão. A questão é que o efeito venha quando aquele espírito tiver condições de aprendizado. Por isso que vem quando o espírito pede. Então as vicissitudes, as dores, as coisas pelas quais difíceis que nós passamos aqui como encarnados, são pedidos nossos para aprendizado, para entendimento. Então se a gente passa com entendimento, com renúncia, com altruísmo, resignação, nós saímos daqui limpos, melhorados, evoluídos. Se não passamos nessa situação, com essas condições, é porque não melhoramos de verdade, não aprendemos de verdade. Vamos precisar voltar para o plano espiritual, passar por sentimentos e por dores de novo, com a nossa própria consciência, pedir de novo para voltar, se esquecer de novo, vai voltar de novo, e aí a expiação, volta de novo, expiação, até que entenda, tenha um espírito resiliente, né, altruísta, e aí vai passar por aquela situação como um missionário, fazendo com que as pessoas vejam como é que se passa por uma situação mais difícil, como é que se age perante as dores do mundo, e aí sai daqui limpo, né? Liberado, liberto das suas próprias dores internas, né? Das suas máculas no perispírito. Obtive essa permissão, olha aqui, ele está colocando, né? Obtive a força de preces, de resignação e de lamentos, a permissão de tomar a tarefa material de suportar os mesmos sofrimentos e mais ainda, os mesmos sofrimentos que ele causou e mais ainda, que fizera suportar tudo aquilo que fez os outros suportar. Obtive essa permissão e Deus me deixou o direito, por meu livre-arbítrio, olha, a situação é sempre essa do livre-arbítrio, e Deus me deixou o direito, por meu livre-arbítrio, de aumentar os meus sofrimentos morais e físicos. Ele, por conta própria, aumentou os seus sofrimentos morais, aumentou os seus sofrimentos físicos, para provar para ele mesmo que ele tinha mudado, que ele tinha se transformado. Graças aos socorros dos bons espíritos que me assistiam, persisti na minha resolução de praticar o bem e por isso agradeço-lhes porque me impediram de sucumbir sob a tarefa que tomaram. Enfim, cumpri uma existência que resgatou pela sua abnegação e sua caridade o que a outra fora de cruel e de injúria. Perdão, fora de cruel e de injusta. Nasci de pais pobres, órfão de boa hora, aprendi a bastar-me a mim mesmo, na idade em que se é ainda considerado como incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeições, e mesmo no começo de minha vida, suportei a brutalidade que exercera sobre os outros.
Disse que as somas recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio de meus semelhantes. É um fato exato. E sem ênfase, como sem orgulho. Sem ênfase ao que fiz, né? Ele está colocando isso, e sem orgulho pelo que fez. Ele fez de coração aberto, né? Ele fez por amor às pessoas que ele estava ajudando. É um fato exato e sem ênfase, como sem orgulho, acrescento que, com frequência, ao preço de privações relativamente fortes, muito fortes, aumentei o bem que me permitia fazer a caridade pública. Então, passando por privações muito fortes, muito difíceis para poder ajudar as outras pessoas. Morri com calma, confiante no preço que obtivera a reparação feita por minha última existência. E estou recompensado, além de minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, bem feliz, em poder vos dizer que quem se eleva será rebaixado, e que aquele que se humilha será elevado. Pergunta: quereis nos dizer, eu vos peço, em que consistiu a vossa expiação no mundo dos espíritos, e quanto tempo ela durou desde a vossa morte até o momento em que a vossa sorte foi abrandada pelo efeito do arrependimento e das boas resoluções que tomastes? Dizei-nos também o que provocou em vós essa mudança nas vossas ideias no estado de espírito. Resposta: remetei-me em memória de lembranças muito dolorosas. Quanto sofri, mas não me queixo. Eu me recordo. Quereis saber de qual natureza foi a minha expiação? Ei-la em todo o seu terrível horror. Carrasco, como vos disse, de toda espécie de bom sentimento, permaneci muito tempo, bem muito tempo, ligado pelo meu perispírito ao meu corpo em decomposição. Estava ligado ali com o corpo se decompondo. Sentia-me até a sua completa putrefação. Ligado ali até que ele apodreceu de todo. Olha que horror, que padecimento. Roído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Quando fui desembaraçado dos laços que me prendiam ao instrumento de meus suplícios, suportei um ainda mais cruel, como se fosse possível. Ele saiu dessa dor física, de sentir o corpo ali em decomposição e sendo corroído pelos vermes. Ele foi para uma mais cruel ainda. Depois do sofrimento físico, veio o sofrimento moral. E o sofrimento moral é sempre mais doído, é sempre mais doloroso do que o físico, né? E este durou muito mais tempo ainda que o primeiro. Fui colocado em presença de todas as vítimas que torturaram. Periodicamente e por uma força maior que a minha, era conduzido em face de minhas ações culposas. Via física e moralmente todas as dores que fizera suportar. Então ele via física e moralmente todas as dores que aquelas pessoas sentiram e passaram. Ó, meus amigos, quanto é terrível a visão constante daqueles a quem se fez o mal. Disso tendes um fraco exemplo entre vós, na confrontação do acusado contra a vítima. Eis abreviadamente o que sofri durante 2 séculos e meio, 250 anos. Até que Deus, tocado pela minha dor e o meu arrependimento, aí é que está o X da questão, né? O arrependimento, solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que tomasse o caminho de expiação que conheceis. Pergunta: o motivo particular vos levou a escolher a vossa última existência na religião israelita? Resposta: não escolhi por mim, mas aceitei segundo o conselho de meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação a mais em minha vida de expiação, porque, sobretudo em certos países,
a maioria dos encarnados despreza os israelitas e particularmente os judeus mendigos. Pergunta: na vossa última existência, em que idade começastes a executar as resoluções que tomastes? Como esse pensamento vos chegou? Durante o tempo que exercis assim a caridade, com tanta abnegação, tinhas uma intuição qualquer da causa que a isso vos levava? Resposta: nasci de pais pobres, mas inteligentes e avaros, sovinas. Jovem ainda, fui privado da afeição e das carícias de minha mãe. Senti por sua perda um desgosto tanto mais vivo que meu pai. Dominado pela paixão do ganho, abandonou-me inteiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos do que eu, não pareciam perceber os meus sofrimentos. Um outro judeu, maduro para um pensamento mais egoísta do que caridoso, recolheu-me e me fez aprender a trabalhar. Ele recobrava largamente pelo produto de meus trabalhos que, com frequência, ultrapassavam as minhas forças, o que pudera lhe custar. Mais tarde, livrei-me desse jugo e trabalhei para mim. Mas por toda a parte, na atividade como no repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos de minha mãe. E à medida que avançava em idade, a sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória, e eu lamentava mais esses cuidados e o seu amor. Logo permaneci único de meu nome. A morte, em alguns meses, levou toda a minha família. Foi então que começou a se revelar a maneira pela qual deveria passar o resto de minha existência. 2 de meus irmãos deixaram órfãos. Emocionado pela lembrança do que havia sofrido, quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude semelhante à minha. E o meu trabalho, não podendo bastar para nos fazer subsistir a todos, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. Deus deveria me deixar a consolação de gozar de meus esforços. As pobres crianças me deixaram para sempre. Via bem o que lhes faltou. Era sua mãe. Resolvi então pedir a caridade para viúvas infelizes que, não podendo bastar a elas e aos seus filhos, se impunham privações que as conduziam ao túmulo, deixando pobres órfãos que permaneciam assim abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportava. Tinha 30 anos quando, cheio de força e de saúde, se me viu mendigar pela viúva e o órfão. Os começos foram penosos e suportei mais que uma palavra humilhante. Mas quando se viu que eu distribuía realmente tudo que eu recebia em nome dos meus pobres, quando se me viu a isso juntar ainda o excesso de meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que não era sem encanto para mim. Então ele mendigava durante o dia, juntava tudo que ele conseguia com a mendicância, dava para as viúvas, sofredoras, mendigas, pobres, e à noite ele ficava fazendo rapé para vender. E com o dinheiro da venda do rapé ele comia, ele subsistia, ainda o que sobrava ele dava também para essas viúvas. Vivi 60 e alguns anos, então ele começou aos 30, ele ficou mais de 30 anos nessa tarefa de ajudar as pessoas. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei à tarefa que me impuseram. Nunca, não mais, uma advertência da consciência veio fazer-me supor que um motivo anterior à minha existência fosse um móvel da minha maneira de agir. Nunca passou pela cabeça dele que aquela forma de agir, aquilo que ele estava fazendo, era uma forma de resgatar o que ele tinha feito anteriormente. Não, ele nunca teve essa lembrança, por isso o esquecimento e por isso o valor do que ele fez. Ele fez porque ele não queria que outras crianças passassem pelo que ele passou, então ele resolvia ajudar para que elas ficassem mais tempo com as suas mães, para que as mães sobrevivessem mais tempo, para poderem ajudar e dar carinho aos seus filhos, já que ele sentia tanta falta da sua própria mãe.
Somente um dia, antes de começar a estender a mão, ouvi estas palavras, né? Abre aspas. Não façais aos outros o que não quereis que se vos faça. Fecha aspas. Permaneci agindo pela moralidade geral contida nessas poucas palavras, que bem frequentemente me surpreendia a acrescentar-lhes estas. Né? Então ele foi movido por essas palavras acrescidas dessa não, que essas palavras são de Jesus, e é esta continuação que tem que ser a mais importante para nós. Abre aspas, palavras de Jesus. Mas fazeres ao contrário o que quereríeis que vos fosse feito. Fecha aspas. Porque as pessoas colocam, não faça para ninguém aquilo que não querem que te faça. Tudo bem, já tá bom, já é bom. Mas o mais importante é fazer para o outro aquilo que gostaria que ele fizesse. É o proativo, é a ação que é mais importante. Porque não fazer, deixar de fazer, é um ato passivo. Eu não estou fazendo mal para ninguém, tá? Mas e o bem que você tem que fazer? Você está fazendo? Aí a gente volta ao capítulo 7 da primeira parte, né? Ao Código Penal da Vida Futura, agora no artigo 6, quando nós vamos ver lá que todos nós responderemos pelo bem que deixarmos de fazer. É essa questão, vou repetir as palavras de Jesus, que é o que era o mote, né? Era o móvel dele na sua ação para com os seus semelhantes. Mas fazei-lhes ao contrário, quereríeis que vos fosse feito. Foi o que ele fez, ele saiu para ajudar não só os órfãos, não só as crianças, mas principalmente as mães viúvas, as mães, para que elas pudessem cuidar mais tempo dos seus filhos. A lembrança de minha mãe e de meus sofrimentos me ajudando, continuei a caminhar numa carreira que minha consciência me dizia boa. Então não foi para pagar passado, não lembrou de nada do passado, foi por vontade de fazer com que as crianças não sofressem o que ele sofreu. A falta da mãe e as dores e as consequências dessa orfandade causou para ele. Então vou repetir, a lembrança de minha mãe e de meus sofrimentos me ajudando, continuei a caminhar numa carreira que minha consciência me dizia boa. A consciência dele dizia que era boa, que era o certo. Vou terminar esta longa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito, mas sabendo que o mal não conduz senão ao mal, farei de novo como fiz, o bem para recolher a felicidade. Fazer de novo o bem para recolher a felicidade. Assinado Isímel Sligo. Então é só o mal, é só o bem que pode nos trazer a felicidade. Nós vamos ver uma das questões, que me fugiu agora o número, uma das questões do livro dos Espíritos, nós temos aqui no canal, é só olhar lá na playlist, quando os Espíritos colocam para o Kardec que a infelicidade atinge o homem como quando ele se afasta das leis de Deus. Quando o homem está dentro das leis de Deus, está realizando, vivendo dentro das leis de Deus, ele está a caminho da felicidade. Quando ele se afasta das leis de Deus, ele traz para si a infelicidade. Então basta o homem voltar a caminhar, voltar a realizar aquilo que se propôs a fazer. Basta o homem caminhar dentro das leis de Deus que estão na nossa consciência, questão 625 do Livro dos Espíritos, estão gravadas questão 621 do Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. A 625 é que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, com essas duas colocações, as leis de Deus estão gravadas em nós. E seguirmos ao Mestre Jesus, os seus exemplos, a sua forma de levar a vida, como nosso modelo e guia, nós estaremos caminhando sim para a felicidade, porque estaremos voltando com as nossas próprias pernas, voltando para a casa do Pai. Nós paramos por aqui e nós continuamos o nosso estudo na próxima semana. Até lá!